E aí, galerinha, maravilha da natureza! Como é que você está, amiguinha, amiguinha, mancebinho, mancebinha? Espero que você esteja bem, fofinho, espero que você esteja tranquilo, sossegado para mais uma aula de eletricidade, de eletrostática. E hoje nós vamos tratar, galera, de conceitos de extrema importância, né? Dentro daquela região que nós viemos estudando, denominado campo elétrico. A primeira coisa que a gente vai ver, né, o primeiro conceito que a gente vai ver é de uma superfície equipotencial. Muito bem. Superfície. Equipotencial. Esse prefixo equi vem de igualdade. Então, a superfície equipotencial é um local, é uma superfície onde todos os potenciais elétricos têm o mesmo valor. Portanto, em qualquer lugar desta superfície que você colocar uma carga elétrica, ela vai adquirir a mesma energia potencial elétrica, tá? Em todas essas posições dessa superfície equipotencial, os potenciais são iguais e a energia adquirida, a energia potencial elétrica adquirida por uma carga colocada nessa região tem o mesmo valor. Essas superfícies, galera, sempre serão perpendiculares àquelas linhas de força do campo elétrico que nós vimos, né? Lembra das cargas positivas, as linhas sin, representando o campo elétrico. Nas cargas negativas, elas chegam à aproximação da carga, as linhas de força do campo elétrico. E essas superfícies são sempre perpendiculares a essas linhas de força. Belezeira? Vamos agora em alguns casos particulares, né? A gente estuda muito a carga puntiforme. Como que ficariam as superfícies equipotenciais nas cargas puntiformes? Vamos lá. Aqui nós temos uma figura, né? Sobre as linhas de força e as superfícies equipotenciais. Então observe que a carga sendo positiva, as linhas de força que estão aqui contínuas, elas estão no sentido de afastamento. Isso é em 3 dimensões, tá, pessoal? Não é só no plano, como parece aí, beleza? Essas linhas pontilhadas são esferas, aonde representamos as superfícies equipotenciais. Se você se recordar das aulas que passaram, o potencial elétrico em torno de uma carga puntiforme é K vezes a carga dividido pela distância dessa carga até o ponto onde a gente quer. Aqui não é 2 não, viu? Aqui é distância, beleza? Então, todos os pontos que estão à mesma distância dessa carga, eles estão no mesmo potencial. Portanto, a gente tem uma esfera em torno dessa carga, que seria o potencial A. Afastando um pouquinho mais, esse potencial diminui. E em B nós teríamos toda a superfície esférica em torno da carga, onde o potencial seria VB. Tá? No caso das cargas negativas, nós temos as linhas de força no sentido de aproximação e também as superfícies são esféricas. No caso de cargas negativas, o potencial elétrico é negativo. Então, quanto mais próximo nós chegamos da carga negativa, mais negativo fica o potencial, portanto, menor. Olha que interessante, uma observação de extrema importância. Quando a gente caminha por uma linha de força, no seu sentido, os potenciais vão diminuindo. Olha só, o potencial gerado por cargas positivas é positivo. Então, vai diminuindo o seu valor. Vou inventar aqui um valor, por exemplo, aqui mais 10 e aqui já seria mais 5 volts, por exemplo. Quanto mais distante, mais próximo do zero, menor o potencial. E olha que legal, na carga
negativa, os potenciais são negativos. Então aqui se fosse um menos 5, aqui seria o potencial menos 10. Observe que o potencial vai diminuindo também. Então, uma coisa que nós temos que ter em mente é essa observação que acabou de aparecer no slide. Quando a gente percorre uma linha de força no seu sentido, os potenciais vão diminuindo, tá? No caso das superfícies equipotenciais em uma carga pontiforme, nós temos esferas, onde a carga está lá no centro. Esferas representando as superfícies equipotenciais. Um caso também particular é do campo elétrico uniforme, né? O campo elétrico uniforme é aquele campo em que todas as linhas são paralelas. Em qualquer ponto que você pegar, a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico é o mesmo. No caso das linhas equipotenciais, das superfícies equipotenciais, nós teríamos superfícies planas, paralelas a essas placas que estão gerando campo, né? E uma paralela à outra, belezeira? E veja que aqui eu pus alguns valores. Observe que conforme a gente vai caminhando sobre a linha de força, olha os potenciais, eles vão diminuindo, belezeira? Então, conforme a gente vai caminhando a linha de força do campo elétrico, o potencial vai diminuindo. Observe que todas essas linhas são perpendiculares todas essas superfícies são perpendiculares às linhas de força. Aqui não aparece um ângulozinho, mas eu estou pondo para você observar. E quando a gente disser distância entre as superfícies equipotenciais, é essa distância aqui. Porque não interessa se você sai daqui e vem para cá, ou daqui e vem para cá, a diferença de potencial vai ser a mesma. Porque em toda a região VA, o potencial tem o mesmo valor. Em toda a região VB, o potencial tem o mesmo valor. Então, quando a gente disser distância entre as linhas, distância entre as superfícies equipotenciais, é a menor distância. Belezeira? Agora, outro conceito absurdo de importante é o trabalho da força elétrica, tá? A força elétrica é uma força conservativa, pessoal. A gente estudou isso lá atrás na mecânica. E se é uma força conservativa, o trabalho não depende da trajetória descrita pelo corpo. Então, se nós pegarmos dois pontos A e B, de potenciais VA e VB, colocando uma carga nesse ponto A, ela adquire uma energia potencial que é Q vezes VA, né? Lá da definição de potencial elétrico que nós vimos nas aulas passadas, que é a energia potencial pela carga, né, ó, energia potencial elétrica pela carga, é só você passar multiplicando aqui, fica assim, né? Energia potencial em A é Q vezes VA. Aí nós vamos levar a carga A para a carga B por qualquer caminho, independente. Quando chega em B, a energia é Q vezes VB. Do teorema da energia potencial, galera, o trabalho de uma força conservativa é a energia potencial inicial menos a energia potencial final. Então, no caso, a força conservativa que nós estamos trabalhando aqui é a força elétrica. Que ficaria Q vezes VA menos Q vezes VB. Então, o trabalho da força elétrica, galera, é o produto da carga que a gente está deslocando de um ponto para outro, vezes a diferença de potencial entre o ponto que saiu e o ponto que chegou. A gente costuma chamar, né, de U a diferença de potencial elétrico, tá? Então, essa diferença de potencial VA menos VB é UAB. Se fosse VB menos VA, seria UBA, saindo de B e indo para A. Mas o trabalho da força elétrica é o produto da carga que você está transportando vezes a diferença de potencial entre esses pontos. Esse conceito é de extrema importância. Quando o trabalho for positivo da força elétrica, quer dizer que o movimento descrito foi um movimento espontâneo. A energia potencial vai diminuindo e se transformando em cinética, né? Quando o trabalho é forçado, quando o movimento é forçado, o trabalho é negativo.
aí a energia potencial aumenta. Quando a energia potencial aumenta, isso não acontece de forma espontânea. Alguém tem que forçar. Esse alguém é o operador. O trabalho realizado por esse operador que força o processo é nada mais, nada menos do que o sinal invertido do trabalho da força elétrica, para levar desse ponto até um outro de maior energia potencial elétrica, né? Então, para aumentar a energia potencial, tem que alguém fazer o serviço. É o equivalente a você pegar um corpo do chão e levantar ele. Você seria o operador. Ali seria o trabalho da força gravitacional. Se você solta, o movimento é espontâneo. A força está no sentido do movimento e diminui a energia potencial virando o outro. Beleza? Aqui a ideia é a mesma, só que com força elétrica. E para fechar a tampa do caixão, nós temos uma relação no campo elétrico uniforme que também é de extrema importância. Tá? Qual é essa relação? Temos como demonstrar que partindo do ponto A, levando essa carga de um ponto A para um ponto B, neste caso a força elétrica tem um valor constante, porque nós estamos em um campo elétrico uniforme. Então Q vezes Z é a força elétrica constante. A energia potencial em A é Q vezes VA, a energia potencial em B é Q vezes VB, levando esse corpo daqui para lá, nós temos o trabalho da força elétrica, que pode ser dado assim, que é a definição, mas também assim. Por quê? Porque se eu pegar o deslocamento, ó, essa distância daqui até aqui, o deslocamento em si seria isso daqui, ó. Esse seria o deslocamento, que é equivalente a essa distância aqui, ó. Se você pegar a força elétrica, deixa eu ver se ela aparece aqui, né? E esse ângulo entre a força e o deslocamento, lá do conceito de trabalho é F vezes D, que seria o deslocamento, né? Vezes o cosseno, deixa eu chamar esse deslocamento aqui de outra coisa, ó, de X, vezes o deslocamento X, vezes o cosseno do θ, nossa, não consegui fazer o cosseno aqui, ó, cosseno de θ, esse valor aqui, x cosseno θ, seria essa distância entre as superfícies equipotenciais. Então eu posso escrever que aqui, ó, é a força elétrica vezes D. Cortando o Q com Q, a gente chega na famosa relação do EDU. E vezes D é igual a U, apenas no campo elétrico uniforme. Certo, pessoal? Essa relação do EDU só vale no campo elétrico uniforme. Beleza? Então, recapitulando, nessa aula nós vimos as superfícies equipotenciais, nos casos particulares de cargas multiformes e campo elétrico uniforme. Nós vimos o trabalho da força elétrica, Q vezes a diferença de potencial. E vimos a relação no campo elétrico uniforme do EDU. E vezes D é igual a U. Beleza? Muito obrigado pela paciência e pela audiência. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.